Olá, pessoal. Aqui é o professor Marcos, professor de Química, para correção da segunda semana, volume 3, primeiro ano do ensino médio do PET do estado de Minas Gerais. Ok, pessoal? Então, vamos lá fazer essa correção dos exercícios. Essa semana é uma semana muito interessante, né? A gente começa, né, a introdução dos assuntos aí relacionados a ligações químicas, tá? Então, vamos lá. Confere aí se você é o que você está precisando. PET 3, primeiro ano, segunda semana, tá? Então, vamos lá. O tema, então, é ligações químicas, né? Pessoal, as ligações químicas existem alguns modelos, né? Que eles sugerem a explicação de como ocorrem as ligações químicas, tá? Lembrando que a gente tem as ligações químicas e nós temos as interações entre as moléculas, tá? Então, são coisas um pouco diferentes, tá? Então, esse PET agora visa nos mostrar um pouquinho como funciona esse modelo das ligações químicas e essas interações intermoleculares, tá? Então, de cara, a gente já vem ali com um desenho, né, com um esqueminha, tá? De como dois átomos, eles se aproximam, né? Aqui é um desenho mostrando, né, essa parte mais dispersa mostra para a gente a eletrosfera, né? A gente sabe que tem carga negativa, e o centro aqui bem denso, né, o núcleo, que tem carga positiva, né? A gente bem sabe que os átomos, eles são o quê? No centro, né, segundo o modelo de Rutherford, que é o Rutherford-Bohr, que é o último modelo que nós, né, aceitamos como sendo o modelo mais correto para o átomo, né? A gente tem que, no centro, nós temos ali os prótons e os nêutrons, né? E os prótons com carga positiva, e os elétrons na eletrosfera, em algum local ali da eletrosfera com carga negativa. Então, aqui a gente mostra, né, a carga atômica positiva no centro e a nuvem eletrônica dos átomos aqui, do átomo, né, ao seu redor. Então, esses átomos, para fazer ligação química, a gente sabe que eles precisam, todos os átomos, né, eles têm necessidade de buscar estabilidade, né? Alguns, eles vão ser estáveis conforme a regrinha do octeto, né? A regrinha do octeto que fala que eles têm dois elétrons na última camada, no caso, se for a camada K, né? E 8 elétrons na última camada, né? Para as demais camadas. Então, é o seguinte, os átomos, eles vão se aproximando, né? Então, quando eles estão se aproximando, gente, nós temos cargas negativas e cargas positivas ali, né, interagindo entre si, tá certo? Bom, e aí você tem tanta força de atração e tanta força de repulsão que vai acontecer ali ao mesmo tempo, tá? Se essas forças de atração, elas forem maiores do que as forças de repulsão, os átomos, eles vão se aproximar e vão fazer ligação química. Olha para vocês verem, nota-se, né, que os átomos, eles se aproximaram, tá? E aí a gente tem aqui uma interação entre as nuvens eletrônicas, tá? Então, esses átomos aqui, por exemplo, formaram moléculas, tá? Por que moléculas, professor? Porque você vê que a distribuição, né, da nuvem eletrônica, ela é bem de forma homogênea, né, ao entorno dos dois, entre os dois átomos, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é o exemplo de uma ligação covalente, nós vamos estudar mais para frente, né? Mas exemplo de uma ligação covalente que forma moléculas, tá? Esse esquema aqui é o de uma substância em que uma é mais eletronegativa que a outra. Nota-se, né? Olha os elétrons aqui, como é que a nuvem eletrônica está muito mais concentrada aqui nesse outro elemento, né? Então, aqui a gente tem o quê? A ligação iônica, né, onde um fica com mais elétrons do que o outro, a nuvem eletrônica fica mais deslocada, né, fica mais próxima de um dos elementos do que em relação ao outro, tá? Então, a gente tem a ligação iônica nesses casos, tá? Então, gente, em síntese, né, aquilo que eu falei lá sobre a estabilidade dos elementos químicos, né? Os elementos químicos, eles buscam estabilidade. Isso é uma coisa, é um fato que a gente não pode negar, né? Esses elementos, eles querem ser estáveis, eles buscam essa estabilidade, tá? Então, olha só, os cientistas, né, com todos os estudos, eles descobriram que os gases nobres, né, são aqueles elementos que estão lá no grupo 18 da tabela periódica, né? Eles possuem todos 8 elétrons na última camada, e eles são encontrados na natureza de forma isolada,
né? A maioria dos outros elementos químicos não são encontrados na forma isolada, são sempre encontrados combinados. E quando você vai analisar esses elementos combinados, né? Isso que é o interessante, todos eles o quê? Possuem 8 elétrons na última camada, tá? Todos eles possuem 8 elétrons na última camada. Então, todo mundo quer imitar quem? Os gases nobres, né? Exceto o hélio, como eu falei, que ele vai estar com 2 elétrons na última camada, né? No caso, na camada K, tá? 2 elétrons tem que ser na camada K, ou seja, na primeira camada do elemento, tá? Existem alguns outros elementos também que imitam o hélio, né? Um caso especial é o hidrogênio. O hidrogênio ele vai imitar o hélio, ele quer ficar com 2 elétrons também na última camada, tá? Então, em síntese, né? Os átomos eles se unem através de quê? Atrações elétricas, né? Elétricas, a eletrostática, né, da física nos explica isso aí, tá? O nome dado a essa atração elétrica é a tal da ligação química. Ah, então, gente, a ligação química é o quê? É a atração elétrica entre os átomos. Os átomos se atraem eletricamente, né? Pensa num ímã, né? Positivo e negativo. O positivo atrai o negativo. É a mesma ideia, né? Principalmente a ligação iônica, a gente tem essa ideia aí do positivo atraindo o negativo, tá? Mas a ligação covalente é um pouquinho diferente, mas é uma atração elétrica também, não deixa de ser, tá? Os gases nobres têm eletrosferas mais estáveis, então, né, eles já são estáveis por natureza, tá? Segundo a teoria do octeto, tá? Nós temos 2 tipos de ligações químicas, né? Aliás, nós temos 3, mas 2 que a gente vai ressaltar com um pouquinho mais de profundidade nessa matéria de hoje, que é a ligação química iônica, né? Onde eu tenho que a doação, a transferência de elétrons, né? Eu tenho a formação dos ânions, né? Dos cátions e dos íons. E nós temos o compartilhamento de elétrons, que aqui é a ligação covalente. Quando ninguém quer perder, né? Todo mundo só quer ganhar, o que o cara faz? Vamos lá, me empresta aí, né? Vamos ficar juntos, nós dois vamos ter estabilidade juntos aí, então nós vamos compartilhar aquele par de elétron, tá? Gente, qualquer tipo de ligação química, ela nada mais é do que uma atração elétrica entre os átomos, sejam eles eletricamente neutros ou íons, tá? Então, tem que pensar sempre nisso, que a ligação química é uma atração elétrica, tá? Bom, depois dessa explicação, vamos lá. Considere as 2 situações seguintes que podem ocorrer quando os 2 átomos se aproximam. Gente, muito fácil, né? A primeira questão fala assim, ó, a primeira citação fala assim, as atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões. As atrações elétricas são menos intensas que as repulsões. Quando as atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões, ou seja, estão atraindo mais do que estão se repelindo, eu tenho o quê? A ligação química, né? E quando as repulsões são maiores, eu não vou ter ligação química, né? Pensa no ímã, por exemplo. Vamos pensar num ímã positivo com positivo, ele vai se repelir, eles não vão se encontrar, né? Então, você não vai ter ligação química nesses casos. E aí pergunta, né? Em qual delas ocorreu uma ligação química? Então, ocorreu ligação química na citação número 1, né? Então, ocorreu reação química na citação 1. Olha pra você ver, fácil demais, né? Essa questão. Vamos lá para a questão 2. A questão 2 é bem interessante, né? Ela fala assim, olha, quando 2 átomos se unem, há possibilidade dessa união ser iônica ou molecular, tá? Então, ele pergunta, como serão distribuídos os átomos em torno nesse tipo de ligação? Justifique com desenho, tá? Então, olha só, quando 2 átomos se unem e a força de atração são iguais, ou seja, quando é o mesmo átomo, vamos pensar, o mesmo átomo, né? Eles têm o quê? A mesma força de atração, né? Então, se ele tem a mesma força de atração, eu não vou ter aquele desbalanceio, ninguém vai puxar os elétrons para próximo de si, né? A força, ela é a mesma. Então, quando isso acontece, essa nossa ligação a gente chama de uma ligação molecular. Não vai haver formação de polos de energia, né? A nuvem eletrônica vai ser distribuída de forma uniforme entre os elementos, né? Então, a ligação é molecular ou covalente, tá? Então, se a gente fosse mostrar um desenho, né, fazer um desenho, seria uma coisa mais ou menos desse tipo. Mas eu quero aproveitar, eu vou deixar esse site aqui, tá? Na descrição do nosso vídeo, tá? Que nesse site aqui, a gente tem uma simulação, né? Nós vamos entrar nele aqui agora, eu vou mostrar para vocês aqui a simulação de como
a gente consegue verificar isso, né, de uma forma de desenho. Então, um site aqui do PHET Colorado, tá? Um site muito interessante, tá? E que vocês podem consultar, fazer as simulações aí que vocês quiserem. Olha que interessante, vamos aproveitar aqui que a gente está vendo. A parte mais cinza, ela mostra para a gente a densidade dos elétrons, ou seja, os elétrons, né, estão mais próximos da onde eles estão mais rodeando. Nesse caso aqui, olha, nós temos um átomo A, que ele tem menos, vamos falar se ele gosta menos de elétron do que o átomo B. Quando isso acontece, né, o átomo B tem mais força, a gente fala, tem mais etronegatividade. Então, a densidade de elétrons, ela fica muito mais concentrada, que você pode ver que é mais escuro do que o lado de cá. Então, a densidade eletrônica fica aqui, como igual aquele desenho nosso lá. Aquele desenho nosso lá, na verdade, ele está assim, ó, os dois átomos possuem a mesma eletronegatividade, né? Então, você vê que está bem uniforme, né? Você não tem aí nenhuma formação de polo, né? Isso é uma ligação que molecular, quando isso acontece, tá? Agora, por exemplo, numa ligação iônica, né? Olha aqui, por exemplo, ó, vou tirar aqui essa ligação, só para vocês verem, olha só, numa ligação iônica, né? O átomo B ele tem muito mais eletronegatividade, ele quer mais os elétrons, então esse cara aqui doa os elétrons, então aqui fica parcialmente, né? Se eu colocar aqui, ó, as carguinhas, ó, parcialmente negativo e aqui parcialmente positivo, tá? Então, isso aqui é uma ligação o quê? Uma ligação iônica, né? Aqui, ó, característica da ligação mais iônica, tá? Então, isso é uma ligação iônica. Ligação covalente, ó, eu vou ter aqui, ó, ligação covalente, quando os dois têm a mesma eletronegatividade, a nuvem eletrônica fica espalhada de forma uniforme, tá? Então, bem interessante aqui. Depois a gente pode aprofundar mais e brincar mais nesse site aqui, que é bem interessante. Mas vamos voltar aí ao nosso exercício, né? Vamos voltar e vamos terminar. Então, letra B, desculpa, o número 2, né? Então, a possibilidade de ligação é uma ligação molecular. A questão 3 fala assim, olha, observe o modelo de ligação química a seguir, né? Me mostra aqui, ó, a eletrosfera, né, de cada elemento e quantos elétrons tem na última camada, né? Foi feita a distribuição eletrônica aqui e quantos elétrons tem na última camada. Nota-se, né, que antes da reação de quem? Do sódio com o cloro, olha, o sódio tem um elétron na última camada, né? Se ele perder esse elétron aqui, né, ele vai o quê? Ficar com 8 na última, então ele vai buscar essa estabilidade, ele quer perder esse elétron. Ao passo que o cloro, olha só, o cloro tem 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na última camada dele, né? Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? O sódio, que quer perder 1, chega perto do cloro, que quer ganhar 1, o que o sódio faz? Doa. Ó, ele doou, ficou estável, porque, ó, 8 elétrons agora na última camada, que, ó, ele perdeu esse aqui, ó, perdeu esse elétron aqui, vamos marcar aqui, ó, ele perdeu esse cara aqui, esse cara foi para cá, né? Então, aqui, ele acabou com essa última camada dele, a última camada dele passa a ser essa interna aqui, que ela já tem 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficou estável, conforme o octeto, né? E o cloro é a mesma coisa, ó, ele ganhou 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficou estável também, né? E aqui ele vira o cátion de sódio, e esse aqui vira o ânion, né, do cloro, ou ânion cloreto, tá? Então, aí, a eletrosfera desse camarada aqui fica igual a do neônio, e desse aqui fica igual a do argônio, né? Então, por isso que eles ficam estáveis. Então, vamos seguir, né? Assinale a afirmativa incorreta. Então, nós vamos marcar aqui a alternativa que é incorreta. O esquema acima serve para explicar a ocorrência de uma ligação do tipo covalente. Nossa, olha, nós tivemos o quê? Doação e recebimento de elétron. Então, é covalente, gente? Não é não, né? Não precisa nem passar para frente. Resposta errada, letra A, né? Ligação iônica, doação e recebimento de elétron. A covalente eu tenho aqui, compartilhamento, tá? Então, olha só. Vamos só para a gente ler o restante, né? O átomo sódio fica positivo, positivamente carregado, certo? Aqui, ó, carguinha mais. E o cloro fica negativamente carregado, ânion. Exatamente, quem ganha elétron fica negativo. A transferência da eletrosfera do sódio para do cloro faz com que os átomos percam sua neutralidade. Exatamente, eles passam a ter o quê? Cargas elétricas, não são mais neutros. Após haver a transferência de elétrons, ambos os átomos adquirem configuração semelhante dos gases nobres. Sim, aqui, ó, igual a do neônio, igual a do argônio. Certinho. Letra E,
Enquanto os átomos e elementos representados no modelo estiverem afastados, praticamente não exercem uma influência um sobre o outro. Verdade, se eles estiverem afastados, não vão acontecer. Para ter reação química, eles têm que entrar aqui em contato, tá? E a questão número 4, tá? A questão número 4 está falando assim, ó. Assinale o elemento químico cujos os átomos possuem estabilidade eletrônica, né? Possuem estabilidade eletrônica. Quem que são os caras que vão possuir estabilidade eletrônica, gente? Quem está lá no grupo 18, né? Os gases nobres, né? Vamos ver o alumínio. Vamos tentar localizar o alumínio, ó. O alumínio está onde? Grupo 13. Então não tem estabilidade eletrônica. O hélio. Vamos procurar o hélio, ó. Olha o hélio aqui. Onde é que ele está? Grupo 18, gases nobres. Então o hélio, né? Que é a nossa resposta. Mas vamos ver. Oxigênio, onde é que ele está? Grupo 16, não é estável. Enxofre, também no 16, ó. E o potássio, que é o K, está no grupo 1, também não é estável. Estáveis são só os do grupo 18. Então, a resposta certa, letra B de bola. Ok, pessoal? Espero que aí vocês tenham gostado, tenham aprendido aí, tá? Avancem aí nos estudos, aprofundem um pouquinho mais, precisando, nós estamos aí. Abraços e tchau, tchau.